E aí, pessoas? Hoje eu tô aqui com o Luiz Fernando. Fala, galera, beleza? Então, mano, Você é de Lafayette mesmo? Sou Você de começou a trabalhar quando? Cara, eu sou de Lafayette, sou aqui de São João, né, cara? Sou É. da turma aqui da Varejilha. Cara, eu comecei a trabalhar, acho que eu lembro, eu tinha acho que 14 para 15 anos, mais ou menos. Comecei a trabalhar lá no Valdir, nos nossos mercados. Eu Cara. falo, Valdir. Trabalhei lá sei lá, 1 ano, 2 anos, mais ou menos, não lembro. Então ali foi meu primeiro contato com o público, cara. E eu vou te falar, eu lembro até hoje, cara. Tipo assim, todo mundo que eu converso fala desse mercado, eu odeio trabalhar nesse mercado. E eu gostava, cara. Não sei por quê, que eu acho que eu gostava muito do contato que eu tinha com as pessoas, cara. Eu tenho lá assim, tipo, ele era mais difícil de trabalhar, mas eu sempre tive, cara, toda vez que eu lembro. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, sério que você gostou? Cara, então, e a gente ele sempre foi uma pessoa assim mais, cara, um patrão mais diferente. Mas por tudo que aconteceu, cara, só tenho boas lembranças de trabalhar lá, cara. Eu acho que porque eu comecei a aprender E foi lá que você começou a aprender. Cara, e o primeiro contato com o público que foi lá, cara, eu só tenho. Toda vez que eu lembro de lá, eu fico. Só lembrança boa, velho. Massa. Eu fico satisfeito, cara. Muito bom. Aprendi muita coisa lá, velho. E depois de lá você foi pra onde? Aí depois eu comecei a fazer uns blocos, cara. Mexia com bloco, não, mexia com balaúça, aquelas beiradas assim com o NEM ali de São João. Aí fazer lá no Sion, cara. Eu, meu irmão, a turminha nossa da rua, Varejilha, a maioria, uns 3, 4, sempre foi. Um ajudava lá, depois eu saía, outro entrava. Depois eu fui trabalhar, cara. Fui trabalhar na Alta Elétrica Chico, lá na Linhazinha. Trabalhei lá uns 2 anos e pouquinho. Eu era ajudante de eletricista. Aprendi muita coisa lá, cara. Tem uma coisa que eu levo pra mim a vida inteira, foi um espírito de trabalhar que eu aprendi com um colega meu lá, o Léo, cara. Eu sempre, toda empresa que eu fui trabalhar depois de lá, eu sempre falava assim, velho, porque esse Léo sempre foi, até hoje ele é uma referência pra mim, sabe? Por quê? Ele era o cara lá na Alta Elétrica que, tipo, se o patrão falava assim, deu problema em qualquer coisa, ele chamava o cara. Deu problema lá, Léo, vai lá, resolve. O Léo era o cara que fazia, que resolvia tudo. E eu sempre me inspirei nele, cara. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso com ele. Tomara que ele veja isso aí, cara. Porque, então, cara, porque eu ficava muito satisfeito, porque eu falava assim, porque se o meu patrão chama ele toda hora, é porque ele é muito bom. Eu sempre falei, cara, eu quero ser igual o Léo. Porque eu quero quero ter esse espírito de poder resolver os problemas. E quando eu saí dali, toda empresa que eu fui, depois que eu comecei aí, eu saí de lá, eu saí do Chico, aí depois trabalhei numa outra oficina, lá perto, e depois eu fui pra CSN. Cara, não tinha um dia que eu entrava lá dentro que eu falava, cara, eu quero ser igual o Léo. Eu quero que o meu supervisor olhe pra mim e fale assim, Fernando, vai lá resolver isso. Tem um serviço agarrado lá, Luiz, eu quero que você vai, sabe? Não sei de onde nasceu isso, mas eu me inspirei muito nele, velho. Porque eu achava aquilo bonito, cara. Eu achava que ele era importante, porque se o patrão chamava só ele, falava, cara, o que esse cara tem diferente? Né? Então eu quero ser igual a ele, eu quero que o patrão olhe pra mim. Pode ser o pior serviço, pode ser, cara, o pior, o melhor, mas eu sempre levei isso e levo até hoje, velho. Eu aprendi muito com ele, cara. Então, assim, ele foi uma das minhas referências na minha trajetória quando eu comecei a trabalhar para outras pessoas. E até hoje pra mim, cara, tudo que eu faço hoje, cara, eu sempre lembro dele, velho. Eu tenho uma parada muito com ele, assim, sabe? E você foi pra CSN, você foi trabalhar lá de quê? Então, eu entrei num projeto que chamava Programa Capacitar. É um programa de aprendiz. A CSN abriu 300 vagas aqui na região, eu fiz o processo seletivo, passei e comecei a trabalhar lá. E aí eu trabalhava, no início a gente só estudava, a gente recebia, depois a gente começou a estudar e trabalhar lá, meio período, e depois os melhores alunos, os que saíam bem, o supervisor ia chamando e ia fichando. Então eu comecei a trabalhar lá, cara, e quando eu lembro até hoje, nunca vou esquecer, a primeira vez que a gente, no início ali, que a gente saiu do aprendiz para ir para trabalhar, que a gente fichou, teve uma reunião, e o gerente do banco, não lembro qual, fez uma reunião com todo mundo. Falou, gente, eu vou ensinar para vocês aqui. A gente tem uma forma aqui para vocês investir o dinheiro na CSN. E aquilo ali, velho, eu fiquei doido. Porque no primeiro mês que eu saí do aprendiz, que eu virei funcionário da CSN, eu lembro até hoje, eu virei sócio também. Por quê?
porque eu peguei o meu primeiro salário, comprei tudo, não era ações, é o investimento que eu fiz na CSN, mas não era ações, eu esqueci como é que chama. É feito através da bolsa, mas eu não esqueci o nome. Então, assim, eu lembro, mas eu já tinha um espírito, já ficava doido pra ter as coisas e tal. E eu lembro até hoje, o meu primeiro salário, eu pus ele todinho lá, eu não lembro, cara, como é que era, não era previdência, não, tinha previdência também, mas era outra coisa. Eu sei que, falei, cara, ele falou de ser investidor, e quando ele falou a palavra de investidor, falei, cara, eu quero isso, eu lembro que foi R$500, meu primeiro salário lá. Peguei os R$500 e comprei tudo e deixei lá. Ficou lá uns 12, 13 anos. Só rendendo. Aí eu falei um dia, quer saber, eu vou tirar esse dinheiro e vou ir pra praia. Aí eu tirei o dinheiro e viajei, fui com o dinheiro. Nessa viagem que eu fui, eu gastei o dinheiro todo. Porque eu falei, cara, esse dinheiro que tá aqui, eu quero... só pra isso, cara. Então, assim, eu virei funcionário, mas ao mesmo tempo eu tinha uma participação lá, porque eu peguei meu primeiro dinheirinho e coloquei lá. Legal. E aí eu fui apanhando gosto por investir também, sabe? Então aí fiquei na CSN ali uns 3 anos e meio mais ou menos, e aí deu um boom na mineração, as empresas começaram a crescer muito. Só que o que acontece? Do início ali que eu tava no Jovem Aprendiz, eu e os meninos, a gente era meio que ajudante do pessoal. Então eu conheci um amigo meu que mora até aqui embaixo, aqui no início aqui da rua, na encruzilhada ali, e ele tinha loja de camelô. E aí que minha história empreendedora começou aí. Ele tinha loja no camelô e ele ia muito para São Paulo. E a gente era muito... Eu sou muito assim de conversar, de fazer muita amizade. E a gente começou a fazer amizade e ele começou a me falar de São Paulo, como é que era, e eu comecei a gostar. Aí ele me indicou, falou, você vai com a Marlene, ela mora em Santa Matilde, a passagem é assim, assada, e pum, lá vai eu. Aí isso já tinha mais ou menos, acho que eu já tinha ali mais ou menos 1 ano de CSN. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos, porque eu entrei com 18 para 19, fiquei ali mais ou menos 1 ano. Com 19 para 20 anos eu peguei e fiz a minha primeira viagem para São Paulo. Peguei R$800 meu salário, lembro até hoje, eu não conheci nada de São Paulo. Não conheci ninguém, só conhecia a Marlene. A Marlene eu conheci no dia que eu cheguei no ônibus. Peguei R$800, paguei a passagem, não lembro quanto que tinha sobrado. Aí eu fui pro Brás, não conheci nada. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo em São Paulo? Não conheço ninguém. Sentei no ônibus, sentei no banco e sentou um cara do meu lado. Um cara fortão, assim, meio boyzão, um cara bonitão mesmo, sabe, fortão, playboyzão, todo arrumadão. Aí eu falei, comecei a conversar com ele. E ele começou a falar de São Paulo pra mim. Falei, cara, você podia deixar eu andar com você lá, porque eu não conheço nada. Então, assim, às vezes você me ajuda. É uma loucura aquilo. Cara, loucura, cara. Você chegou de quantos madrugada? anos? Chega de madrugada, sabe? Isso aí vai fazer 15 anos. Querida madrugada. Cara, peguei meu dinheirinho, beleza. Aí comecei a andar com ele. E ele tava com muita grana, toda barraquinha que ele comprava. E eu não comprava. E aí ficava assim, velho, você não vai comprar não, que não sei o quê. Aí você passa nas barrigas, tipo assim, já ficou meio coisa comigo. Falei, não, é porque eu tô aprendendo ainda e tal. E o que eu tava fazendo? Eu tava vendo o que eu tava comprando, que eu queria aprender, o que eu tava comprando pra depois comprar, né? Pra eu não ficar comprando o que eu tava comprando. Eu falava, você vai comprar o que eu conheço? Você tem, tipo assim, né? Que ele era meio, não conhecia ele. E aí eu comecei, aí fui comprando um cadinho de coisa, começando a comprar os negócios, voltei. Aí comecei a vender o pessoal que trabalhava comigo. E aí eu fiquei nisso. Aí, cara, foi uma loucura, porque naquela época tinha poucas pessoas que vendiam roupa aqui na Lafayette. Então tinha um amigo meu, Lívio, que vem de Barbacena até hoje. Eu via ele, cara, vendendo roupa na rua, e ele também foi uma das minhas inspirações, sabe? Porque ele tinha um estilo de vida bacana, ele era um cara forte, tinha um carrão, o carro lotado de roupa, e tipo assim, então as coisas assim foi me inspirando. Chamou atenção. E aí eu comecei a comprar, e comprava o tiquinho e vendia para os meninos trabalhar comigo. Comprava o tiquinho e vendia, eu sempre fui disso. Comprava um pouquinho, vendia, comprava um pouquinho, vendia. Nunca fui de falar, cara, vou tirar tudo e pá, não. Eu sempre fui aos pouquinhos. E fui estudando, e comprava um pouquinho e fui. Aí comecei a viajar 2 vezes por mês, depois 3 vezes. Quando chegou uma época, eu tava viajando toda semana. Porque aí o que acontece, tá? As coisas mudavam muito, então eu gostava de ter sempre novidade. Então eu comecei a ir toda semana, eu comecei a apanhar muito gosto por isso. E comecei a vender bastante. Aí eu criei. Eu tava trabalhando na CSN e vendia roupa em paralelo. Eu falei, cara, como é que pode? Eu ganhava um dinheirinho na CSN e eu ganhando outro dia na rua. E a minha vida começou... Tava mais ou menos igual. Só que como meu tempo era pouco, porque a CSN tomava muito meu tempo, eu não conseguia
porque eu chegava em casa às 7 horas da noite, eu não tinha muito tempo, sabe? Então foi ali, fui naquele jogo ali aprendendo, mexendo e tal. Aí, uns 3 anos depois, 3 anos e meio, surgiu uma oportunidade para mim ir para Belo Horizonte, porque o Eco Batista comprou uma mineradora lá e o salário era o dobro. E aí foi uns 3 colegas meus pra lá. E aí aquilo eu falei, caramba, os meninos... Aí o menino que trabalhava comigo, parceiraço meu, me largou. Foi pra lá. Liguei, aí comecei a conversar com ele, falei, o Arlen aqui, o Arlen falando, o Luiz, aqui é bom, aqui não sei o quê. O salário, que esse salário era o dobro, velho. Então, todo mundo da manutenção das empresas começou a voltar, os olhar pra lá. Só que a galera que tinha 10 anos, 5 anos, 60, ninguém queria sair pra ir pra lá. E eu tinha 3 anos e pouco, falei, cara, eu vou embora. Aí liguei e falei, Arlen, arruma pra mim que eu vou embora. Ele falou, Fernando, me manda seus dados, vou mandar pro meu supervisor, que aí ele vai analisar lá e vai te ligar. Cara, deu, acho que, se eu não me engano, no outro dia a mulher me ligou. E eu tremendo. Ela falou, seu Luiz, aqui da MMX e tal. Aí foi uma mulher acho que do RH, não lembro. E ela ficou mais de 40 minutos comigo no telefone. E eu nunca tinha passado por uma entrevista tão grande. E eu tava no meio do serviço, eu tava trabalhando na notificação, eu parei. Falei com o Baeta, segura a onda aí que o telefone tocou lá da MMX. Saí correndo e fui conversar com a mulher. A única coisa que eu sabia falar pra ela era o que eu fazia lá dentro. Então, meio que sem querer, eu contei tudo pra ela do que ela tava precisando. Porque a empresa era a mesma empresa. Então, ela precisava de um cara com tais características. E eu fui contando tudo que eu fazia lá. Ela falou, Fernando, eu vou passar os seus dados aqui pro supervisor e depois se você passar nessa entrevista que se ele avaliar, você vai te chamar você. Aí uns 15 dias depois ele vai e me liga. Fernando, entrevista aqui em Garapé. E eu vendendo roupa. Aí falei, agora fudeu, né? Porque eu tinha minha mãe, meu pai, meu irmão. Graças a Deus, nunca passei dificuldade. Sempre tive o necessário para me ter as minhas condições. Não vim de família rica nem nada. Minha mãe sempre foi professora, meu pai sempre trabalhou... Escola? Escolinha? Minha mãe dava aula em ensino fundamental, sabe? E seu pai? Meu pai sempre trabalhou em marmoraria para outras pessoas. Entendi. E aí, cara, eu peguei e falei, agora... E eu já tava com vontade, nessa época eu namorava. E tinha uns 3 anos e pouco de namoro. E, cara, eu falei, velho, eu vou embora. Bati o pé, falei, mãe, vambora. E o filho mais velho, minha mãe ficou assim, ó, tal. E os colegas meus, a galera disse assim, não, você não vai embora não, você é novinho aí, ó. Vocês não saem daqui da CSN não. Porque a CSN tava crescendo muito, todo mundo queria trabalhar lá. Tanto lá quanto na Vala, todo mundo queria trabalhar nesse lugar. Então, assim, aí você vê um menino novo, querendo sair, os meninos ficavam zoando. Você não sai não, você não sai não. Eu fiquei caladinho, não contei pra ninguém. Aí cheguei um dia, aí só conversei com meu supervisor, expliquei pra ele, porque naquele momento eu falei, cara, eu vou sair daqui, mas eu não vou fechar a porta não. Falei, eu vou conversar com o meu supervisor, vou explicar pra ele, porque se caso der errado, eu vou bater na porta, essa bolinha, era meu supervisor. Cara, não deu certo não, você me aceita de volta? Porque eu não tenho vergonha não, cara. Tipo assim, eu tô aqui hoje, se der errado amanhã eu volto, começo de novo, não tem problema. Aí pedi conta, todo mundo ficou doido, eu levei faz uns 4 anos. Larguei tudo, pedi conta, montei no carro e fui embora. Ah, meu filho, a turma ficou doido, porque a gente tá no programa, então, cara, o pessoal acha que nós íamos viver lá. Fui embora pra Garapé. E aí, cara, loucura, velho, loucura, a empresa lá, cara. Nossa, seu site, tipo assim, eu ganhava na época, não lembro mais ou menos, acho que eu ganhava uns R$800 na CSN. Aí lá eu era o dobro do salário, eu ganhava quase R$2.000 na carteira. Só que lá fazia tanta hora extra que eu comecei a ficar doido. Meu salário eu tava ganhando muito dinheiro. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, aquela doideira, aí começou a ter mais dinheiro pra eu poder comprar mais roupa. Eu falei, agora que eu vou ganhar dinheiro mesmo, porque eu tô ganhando bem. Lá, morando então, lá. Aí o que acontece? O que eu fiz? Eu trabalhei na CSN e eu vendia roupa pros meus colegas. Falei, cara, eu vou fazer a mesma coisa. Cara, eu só repliquei o que tinha dado certo. Aí beleza, aí eu tinha o apelido de o cara da malinha lá em Garapé, por quê? Eu comprava roupa e outra, de Garapé lá era mais perto e a passagem era mais barata, porque de Belo Horizonte era mais rápido. Aí eu comprava, descia com aquele malão, no outro dia eu rodava de turno, então era mais tranquilo, eu podia levar roupa pra todo mundo pra rodar lá dentro. E aquilo eu comecei a trazer bolsa, relógio, aqui também eu já vendia. E fui vendendo pra todo mundo, vendi, aí comecei a comprar DVD, aí eu arrumei uma malinha bonitinha. Falei, agora eu vou começar a ganhar dinheiro. Comprei uns relógios baratos lá em São Paulo, relógio tipo assim, de 30, 40 reais, vendendo um relógio de 180, 200 reais, aquelas réplicas. Quando estourou as réplicas, aí eu deitei o cabelo, óculos, cansei de comprar óculos de 10 reais,
que eu fazia? Todo mundo ri, tem muita gente que ri num vídeo meu no YouTube lá. Eu aprendi isso com um cara lá em São Paulo. Eu comprava o óculos, uma réplica do óculos, aí eu ia lá na outra barraquinha, eu comprava um manual, comprava a capinha da Oakley. Tipo assim, então quer dizer, ficava ali uns R$30 mais ou menos, e vendia por 200 conto. Por quê? Se eu comprasse só o óculos, eu ia ter que vender por 70 mais ou menos, mas tá bom, ele pagava 10. Aí o cara falou com você, não, o que você faz? O cara fazia isso lá em BH, ele é a mulher dele. Ele comprava a réplica, comprava o manualzinho, aquele paninho bonitinho e comprava a capinha tudo bonitinho. Quando você ia, chegava lá pra você, mano, que tem bacana, 200 conto, comecei a ganhar dinheiro. Falei, esse negócio é bom. Aí vendia pra todo lado aí comprei uma malinha de aquelas bonitinhas, tipo de carregar dinheiro e colocava relógio nelas. Enchia ela de relógio e chegava, todo dia eu chegava. Descia do busão com ela assim, bonitinha assim, roupinha. E os meninos gritavam, lá vem o Luiz! Era uma preta de um lado de DVD, porque DVD era bom demais de vender. Gente do céu, DVD na época era 50 e poucos centavos, vendia 3 por 10. Então, cara, aquilo eu chegava, vendia DVD a rodo pros caras. Bolsa, não bolsa para as meninas que trabalhavam no restaurante, vendia assim, bolsa de 60, vendia 200. Cara, na época era uma loucura, velho. E eu comecei a ganhar dinheiro com aquele trem. Falei, cara, esse negócio roupa é bom, tem margem. E trabalhando na MMX. Certa vez, cara, eu tava num lugar mais afastado, pegou e desceu um helicóptero. Cara, que tem mais lindo do mundo, velho. Aí eu saí correndo, lá era muito aberto, saí correndo, cheguei na pertinho do helicóptero. Aquilo ali, meu olho encheu d'água. Aí cara, eu lembro até hoje, o piloto desceu com a calça não era uma calça preta, uma blusa, eu não sei se era blusa de gola, da Lacoste. Falei, que cara estilosão de helicóptero e tal. Falei, que vida que esse cara deve ter, pensei, né? Aí, umas coisinhas assim, uns detalhes assim, foi chamando a minha atenção, sabe? E aí, cara, o Eike Batista era o dono dessa empresa. Então, assim, cara, lá, eu ganhava, tipo assim, meu salário na carteira, ele era mais que o dobro do que aqui, só que, cara, com hora extra, cara, nós arrebentava, cara. Cara, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, cara. Mas, tipo assim, nós trabalhava 30 dias direto, cara, hora extra, cara. E eu falei, mãe, eu vou pra lá, velho, eu vou trabalhar pra caralho, fazer hora extra, vou ganhar dinheiro, por quê? Eu já ia sacrificar um pouco da minha vida. Falei, cara, eu vou aproveitar, quando eu voltar, eu quero voltar com dinheiro. E aí, cara, comecei a trabalhar, tal, ganhando dinheiro, e fazendo isso, cara. Só que chegou num certo momento que eu comecei a ficar, tipo assim, na zona de conforto. Falei, cara, o que eu quero pra minha vida, velho? Eu tava trabalhando muito, cara. Eu morava em BH, fazia faculdade, eu tava numa vida muito boa, cara. Eu comecei a fazer direito. Fiz primeiro lá em Brumadinho. Fiz o primeiro período. Quando eu entrei no segundo período, que eu fiquei na metade do segundo período, aí a MMX começou a dar um baquezinho. O Eike Batista fez umas coisas lá que começou a dar uma declinada na empresa. Falei, cara, eu preciso, velho, buscar alguma coisa pra minha vida, porque eu estagnei. Eu tava na faculdade, solteiro, dinheiro no bolso, e no shopping, cara. Aí eu comecei a gastar muito dinheiro. Aí eu comecei a fazer o contrário, cara. Aí eu comecei a gastar o dinheiro que eu ganhava, eu comecei a gastar. Eu ia pra festa cara, eu ia no shopping, cara. Eu chegava na loja da reserva, comprava 3, 4 luzes de roupa, tudo no cartão de crédito. Aí comecei a descontrolar. Aí foi minha primeira pancada, velho. Entendi. Aí, tipo assim, eu endividei pra caramba na época. Cara, por quê? Meu salário é bom. Então caía o dinheiro lá que eu fazia, eu tirava lá 1.000 e pouco, ia fazendo aquela bola de neve. Porque, cara, às vezes tirava de 4, 5 mil, tirava lá R$1.000 e colocava lá, ia batendo. Só que, tipo assim, 4, 5 dias depois virava o mês, caía lá 11%. Aí um dia a gerente me ligou e falou assim, você tá pagando 11%. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiz conta de cartão de crédito. Aí, cara, foi a primeira vez que eu endividei, cara. E aí foi a minha primeira lição. Falei, cara, eu tenho que parar com isso, cara. Mas eu tava perdido, cara. Eu não tava me encontrando muito bem. Eu tinha terminado o namoro. Só que, cara, falei, velho, eu tô em BH, com dinheiro no bolso, fazendo faculdade. Falei, cara, que vida boa que eu tô levando. Aí descontrolei. Aí falei, cara, eu vou resolver esse problema. Liguei pra gerente, resolvi lá, consegui dividir de 10 vezes pra pagar. E aí foi a minha primeira lição. Falei, cara, eu tenho que gastar muito menos do que eu ganho. E aí eu comecei a estudar, velho. Aí todo mundo falava muito do Eike Batista. Aí eu comecei a estudar a vida do cara. Aí eu vi que o cara tinha uma vida, eu conhecia ele, sabia que o cara tinha muita grana, mas eu não conhecia um pouco da vida dele. E aí eu vi, cara, não lembro se foi uma matéria, um vídeo, que ele tinha uma Lamborghini, uma Ferrari dentro da casa, na sala. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida.
Aí foi a segunda lição que eu aprendi, cara. Eu preciso ter meta. Porque quando eu não tinha objetivo nenhum, cara, eu tava festa, não sei o quê, que isso, que aquilo, gastando dinheiro pra lá e pra cá. Falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Falei, cara, eu quero ser milionário. Essa vai ser minha meta. E comecei a estudar. Comprei livro dele, comecei a entender um pouco da vida dele, comecei a ler outros livros de expert. Falei, cara, agora eu preciso dedicar meu tempo pros meus negócios. E aí eu conheci minha esposa. Né? Aí, no final, acho que, sei lá, 1 ano e meio mais ou menos antes de eu sair da MMX, eu conheci ela já trabalhava com roupa. Eu conheci ela em Capela Nova, porque eu sou de Lafayette, mas eu sempre fui pra lá, a gente tem casa lá, então assim, as minhas férias eram lá. Então eu solteiro, dinheiro no bolso, carrinho, aí eu ia pra lá, né, na roça, festinha e tal, eu conhecia lá. Aí a gente começou a namorar. Aí ela mexia com roupa, ela trabalhava numa loja. Eu falei, amor, vamos fazer o seguinte, vamos montar a loja pra nós? Aí eu já vendia, aí eu vendendo roupa, trabalhando lá. Aí eu peguei e falei, vamos montar uma loja. Aí montei a primeira loja, me encapei na loja de roupa e ela começou a trabalhar. Aí eu trabalhava na MMX, tinha a loja de roupa, vendia loja na rua. Então, mesmo assim, que não por falar assim, eu quero ter 3 rendas, eu já tava com 3 rendas, porque eu trabalhava na MX, vendia roupa na rua e tinha o primeiro ponto, a loja ali. Falei, cara, agora... Era feminino? Era os dois. Só que na época, cara, bombava a réplica de camisa. Falei, cara, Capela Nova não tem, eu vou montar... Aí, cara, eu fui no mesmo pensamento que eu falei, cara, eu vou trazer roupa... as roupas de marca réplica pra Capela Nova, mas com preço acessível, não vou meter a faca nos caras não. E montei uma lojinha bonitinha com umas camisas da Oscar, fui lá no Iapoque, comprei a essência da Oscar, chegava na loja assim, cara, cheirinho de loja da Oscar, lojinha bonitinha, aí minha esposa trabalhava lá, cara, e eu aquela correria danada, falei, cara, eu preciso, pra mim crescer o meu negócio, eu precisava focar 100% do meu tempo nos meus negócios. E aí foi aí que eu tomei a decisão. Falei, cara, o que eu vou fazer? Isso foi muito importante pra mim, cara. Eu falei, cara, eu vou sentar agora, eu vou quitar todas as contas que eu tinha. Tudo que eu tinha de conta que tava em dia, a do cartão de crédito eu tava financiado. Falei, eu vou pagar. Gente, isso é importante. Falei, cara, eu vou pagar tudo que eu tô devendo. Por quê? Quando eu saí da MMX, o meu acerto sobrou pra mim no meu bolso. Eu não usei ele pra pagar a conta. Então o que eu fiz? Eu fiz o planejamento. Falei, eu fiquei 6 meses sem sair. Eu morava em BH. Quanto tempo que você demorou? Eu morava em Belo Horizonte. Aí eu morei em Belo Horizonte, depois fui pra Igarapé e depois voltei. Falei, cara, eu vou ficar uns 6 meses, até os meus pessoas me mandar embora, eu vou parar de sair, eu vou pagar tudo que eu tô devendo. Tinha moto financiada, tinha as contas do cartão de crédito. Cara, eu parei, meu salário era muito bom. Eu na época, só pra você ter ideia, cara, quando eu saí de férias, peguei meu salário e saí de férias, peguei 11 mil reais, cara. Isso, cara, eu vou te falar, quer ver? Tem 10 que eu tô carro, tem 10 anos que eu tô carro, uns 12 anos atrás, peguei 11 mil, nunca tinha visto na minha vida. Eu cheguei na varanda lá na casa da roça com a minha mãe e falei, mãe, caiu 11 mil reais na minha conta. Aí eu não usei pra pagar não, o que eu fiz? Eu comprei um carro pra mim, eu não tinha carro na época, eu usava da minha mãe. Fiquei os 6 meses parado, pagando tudo que eu tinha, cara. E chamei meus pesos, eu falei, ó, casa, eu vou seguir, eu quero que você me mande embora, tá? Ele falou assim, não, aqui não é assim, demora, pá. Falei, beleza. Outra lição que eu aprendi. Eu falei comigo mesmo, falei, cara, a partir daquele dia que eu pedi pra sair, aí o meu supervisor saiu com 2 meses, mais ou menos. Falei, cara, vai ser a época que eu mais vou trabalhar na minha vida. Eu falei, eu vou fazer diferente de todo mundo tá fazendo aqui, eu vou ir contra todo mundo. Quando o cara pede pra sair, o que o cara faz? Atestado, faz um monte de coisa. Eu falei, cara, eu vou fazer o contrário. É exatamente o que você disse, você tinha falado antes de fechar a porta, né, velho? Eu acho isso muito... Pé no chão. Primeiro, falei, vou pagar minhas contas tudo. Cara, o que tem tudo. Paguei tudo que eu tava devendo. E falei, cara, agora vai ser a época que eu mais vou trabalhar na minha vida, mano. Eu vou dar meu sangue até o último dia. Até o dia que o cara fala assim, nada, amanhã você não trabalha mais. Falei, eu vou fazer isso. Por quê? Porque como eu tinha saído da CSN e fui para uma outra empresa, eu acabei ganhando um salário muito bom, me deu uma qualidade de vida melhor. Falei, cara, eu não vou perder essa essência não, velho. Por quê? Amanhã, se as minhas empresas der errado, eu vou chegar de cara limpa e vou bater e falar com meus pessoas, ô Carlos, você me aceita de volta? Porque se eu tivesse fechado, a maioria dos colegas meus levou na justiça. Cara, todo mundo falou, leva que você vai ganhar 80, 100 mil, que não sei o quê. Porque lá era uma empresa que ela não tinha muita regra.
Então a gente fala, cara, eu fiquei 2 anos e meio sem tirar férias, fiquei quase que venceu 3 férias minhas. Então era muita desorganização. Então eu poderia ter pegado uma grana muito boa. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso, mano. A minha porta vai ficar aberta em qualquer lugar que eu entro. Saí de lá, graças a Deus, meu nome limpo. Peguei o acerto, cara, meu dinheiro bonitinho, fui embora pra casa, olhei pra trás, falei, graças a Deus, não tinha conta nenhuma. Fui embora voltei pra Lafayette, cara, já tava com a minha loja de roupa. Falei, cara, aí comecei, vou dedicar 100% do meu negócio, a minha esposa tomando conta dessa loja minha de roupa. E aí, cara, quando você dedica 100%, a sua cabeça é assim. E eu tinha a meta, na época eu não lembro se eu tinha uns 20, sei lá, 20, quando eu saí de lá, uns 25 anos mais ou menos. Falei, cara, aí eu comecei a estudar, comecei a ler alguns livros e falei, cara, beleza. Quando eu vi a Lamborghini do cara, eu falei, cara, eu quero ser milionário. Beleza, mas eu quero ser milionário quando? Aí outra lição que eu aprendi, todo projeto que eu vou fazer, quando? Eu coloco data. E eu falei, cara, eu vi uma revista uma vez, chamava Forbes 1D30 lá. Falei, cara, eu posso até não aparecer lá não, mas quando eu fizer 30 anos eu quero ser milionário. Eu quero ter pelo menos 1 milhão. Eu pensava assim, 1 milhão na conta é difícil, mas principalmente eu quero ter pelo menos 1 milhão em patrimônio. E essa era a minha meta, velho. Era a minha meta. Falei, cara, eu já sei o que eu quero ser. Então agora eu vou começar a trabalhar. E eu comecei a viajar para São Paulo. Aí o meu ritmo tava mais acelerado, porque eu tava festa e tal, e aproveitando muito, viajava muito. E eu falei, cara, agora eu vou, cara, focar bastante nesse negócio aqui pra me fazer esse negócio crescer. E aí um dia, cara, eu peguei o busão aqui com a Marlene, e eu sou muito de escutar as pessoas mais velhas conversar. E eu ia no ônibus, sentava com o pessoal mais velho e ia conversando com ele. Por quê? O cara ia falando da loja dele, eu ia aprendendo com os caras dentro do ônibus. Então eu sempre usei meu tempo, cara, pra aprender as coisas. E tinha 2 mulheres sentadas no banco da frente. E a mulher falou assim, tava conversando com ela do lado, falou assim, meu marido tem 12 lojas em Congonhas. Eu falei, a minha antena isso na hora. Eu falei, caramba, como que... Aí eu pensei, primeira coisa que eu pensei, como que esse cara conseguiu e como que esse cara administra isso tudo? Aí eu perguntei ela, aí falou, ele tem um monte de sócio lá, que não sei o quê, panana. Eu falei, cara, eu quero ser igual esse cara, eu vou ter 12 lojas. Aí eu pus a outra meta. Falei, eu quero ter 12. Aí eu nunca conheci esse cara, meu sonho é conhecer esse cara, mas eu falei, eu não sabia quem, mas eu quero ter 12 lojas com esse cara. Porque assim, cara, é sinal, velho, que vai aparecer na vida da gente. E aí, falei, agora eu vou começar a correr atrás. Aí eu tinha essa lojinha de roupa, depois montei uma outra lojinha de roupa com um sócio meu na outra cidade vizinha, e vendendo roupa na rua. E, cara, eu sempre gostei muito de açaí, eu sempre conversei com os meninos de açaí aqui, eu sempre, nesse período que eu tava na MMX, eu e um outro colega meu, a gente estava buscando fazer uma sociedade e montar uma lojinha de açaí lá. Mas a roupa estava em movimento, estava vendendo bastante roupa. Aquele foi só um projeto. Foi só um projeto. Aí a gente também já estava querendo vir embora e tal, beleza. Aí eu tava com 2 lojas em Capela Nova, falei, cara, aí um colega meu pegou, ele alugou 2 lojas, uma loja grande com 2 portas. Falou, Fernando, eu vou ficar com uma, você fica com a outra? Falei, cara, ele falou, você é doido pra montar a loja de açaí, não sei o quê. Aí falei, pô, Juliano, tô com 2 lojas, fazendo essas coisas e tal. Aí falei, cara, quer saber? Eu vou entrar nesse negócio com ele. Aluguei a metade. A loja pequenininha, isso aqui, ó. Cara, só cabia. O balcão, só pra você ter ideia, o balcão que a gente atendia era um balcão de vidro que era da minha loja de roupa. Então, quer dizer, eu coloquei ele, que tinha pouco dia na época, a gente não sabia administrar, ficava loucura danada. E cabia 2 mesinhas de plástico. Aí comecei minha loja ali de açaí ali. Eu vou acelerar um pouquinho, porque senão não é muito. Aí. Isso em Capela Nova. Isso, Capela Nova. Depois de Capela Nova, aí, cara, minha meta era as 12 lojas. E aí eu, cara, que fervou, aprendendo pra caramba sobre açaí. E minha esposa mexendo com loja de roupa. Depois eu peguei e fechei a loja de roupa, vendi minha parte pro meu sócio e fiquei com a de Capela Nova. Aí peguei e comecei a mexer com açaí. Aí eu vi com açaí que a alimentação era outra história. Assim, girava mais dinheiro, era gente toda hora, porque a cidade era pequena. Então eu falei, cara, alimentação é um ramo bom, e açaí tava crescendo muito. Aí montei a loja de Capela Nova. Cara, e tem um fato interessante, a distribuidora não mandava o açaí em Capela Nova. Então eu saía de Capela Nova, passava em Palmital, Carandaí, Cristiano Antônio e Lafayette. E aí, cara, eu comecei a pensar assim, cara, aí a minha lojinha de açaí começou a rodar sem eu. Pus uma funcionária e eu só ia lá pra levar. Eu falei, cara, eu vou... Já tinha a meta de montar 12 lojas. Falei, cara, eu vou começar a
crescer, a montar mais negócio. Você já passava pela cidade? Eu já passava lá, eu comecei a observar o comércio de todas as cidades. Aí, com o tempo, depois dos 2, 3 anos, eu já tinha loja. Aí montei loja de remédios, Capela Nova, Palmital, Carandaí, Cristiano Antônio. Depois a gente montou em Lafayette com a minha cunhada. Então, sim, aí nessa época só de loja de açaí, nós já tinha 6 lojas. Eu tinha de açaí, então foi uma loucura danada. A de açaí era lá no Meridional ali? No alto aqui. No alto. Qual é o nome da escola ali? Eu confundo o nome da escola. Polivalente. Polivalente. Aí a Tainara montou ali. Aí a Tainara montou ali. Aí a gente começou essa loucura danada. E aí, cara, chegou aí nesse meio termo, eu tive que montar uma distribuidora pra mim mesmo, por quê? Porque tava muita confusão. Eu falei com o meu irmão, Dudu, nós vamos criar uma fábrica de açaí dentro da loja Cristiano e vamos distribuir pra todas essas lojas. E aí nasceu um outro negócio, cara. E muita gente começou, Luiz, você não vende açaí pra mim, não? Você não vende? Eu falei, caramba, tem um outro business negócio aí, já tava com loja de roupa, açaí, que um monte de confusão danada. Eu falei, cara, tá nascendo outro negócio. Aí eu comecei a revender açaí pra outras lojas. E aquilo foi, cara, eu fui surfando aquela onda. E qual foi a dificuldade de abrir uma distribuidora? Distribuidora, eu digo assim, qual a dificuldade de fazer uma distribuidora? Eu digo pelo processo de fazer o açaí. Então, cara, não, como é que é? Você falou o quê? O processo de abrir uma distribuidora de açaí, eu não digo da questão da logística de distribuir e tal, mas de ter a distribuidora. Então, o que você precisou fazer? Antes de eu abrir minha primeira loja de açaí, um amigo meu, Rafael, eu falei assim, Rafael, tem que colega seu, tem uma loja de açaí, você não quer pedir ele pra ele ensinar nós, não? O cara tinha uma loja aqui ali perto da Rumazonas, tinha uma lojinha pequenininha. Ele falou assim, vem cá, eu vou te ensinar tudo sobre açaí. Ele deixou eu entrar dentro da loja dele e me contou tudo. Como o cara simplesmente... Ia ser muito foda, velho. Cara, simplesmente falou comigo, Luciano, pra você montar uma loja de açaí, você precisa disso. Ele me entregou tudo que eu precisava. O cara, falei, não, eu fiquei muito grato desse cara. Fui montei a loja, comecei, beleza. Quando eu fui montar a distribuidora, aí já era diferente, eu não conheci ninguém. Aí eu peguei... Era mais difícil. Era mais difícil. Aí eu cheguei, o Diego do Jardim Açaí, ele já fazia. E um dia eu sentado, lembro até hoje, eu sentado lá na loja dele, tomando um açaí, aí eu comecei a conversar com ele. Ele não deu muito spoiler não, mas ele me deu uma sacada que me ajudou muito. O que eu precisava saber? Que margem que me dava na distribuição. Falei, ô Diego, com tantas barras e xarope, quantos litros você faz? Ele pegou, foi só isso, bastou ele me dizer só isso. Ele falou, Luciano, com tantas barras, com tantos xaropes, você faz X. Eu falei, puta merda. Aí eu já comprava a caixa pronta. Eu falei, cara, se eu fizer isso, a minha margem vai aumentar pra caramba, velho. Porque eu vou estar fazendo, eu vou conseguir vender pra mais pessoas. Meu negócio cresceu muito, começou a crescer demais. Porque me deu margem, porque a margem que eu deixava pro meu distribuidor, eu comecei a pegar, cara. Falei, você tá doido? E eu tenho poder de barganha, tava vendendo mais, comecei a vender para outras pessoas, e aí outra lição que eu aprendi. Quando você tem cash, você ir comprar o seu produto, aí que eu aprendi a ganhar dinheiro. Por quê? Eu aprendi a ganhar dinheiro na hora de eu comprar. Porque eu comecei a distribuir, comecei a ter as minhas lojas, aquilo virou um volume, cara, uma doideira. Cara, eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Eu ia uma vez viajar com ele, passou com esse dinheiro no bolso, e você tá ficando doido! E aí, na época, ficava aquela doideira, cara, era muita loucura. Então, assim, nós surfamos uma onda muito boa do açaí. Então, assim, aí o Diego me falou isso. Aí, o que acontece? O cara que vendia açaí pra mim, o cara era muito parceiro meu. Eu falei, Guilherme, como que vocês fazem lá? Falou, Luciano, nós tem essa máquina, tem assim, assado. Legal. Aí eu falei, agora, meu amigo, agora eu vou cair pra cima. Liguei pra São Paulo. Não, minto. Cara, gente, nossa, eu contava uma loucura. Quando eu comecei a bater açaí, eu bati um liquidificador grandão assim, ó. Eu acho que é 20 litros, mais ou menos. Eu pegava a barra ela vem congelada. Na parede lá da minha cozinha tinha um degrau assim. O que eu fazia? Eu batia a barra assim, até ela quebrar toda, rasgava o saco e jogava lá dentro. Cara, tinha dia que eu batia, o dia que eu mais bati saco foi 14 sacos. Eu fiquei o dia inteiro. O chão do açaí, assim, tava um mar de açaí, porque o que acontece? O saco foi descongelando. Não tinha estrutura nenhuma. Não tinha freezer pra colocar que tem. Eu olhava assim, aquele mar de açaí tudo no chão. E eu batendo assim, pá. Por quê? Pra quebrar a barra,
Pra ficar mais fácil o liquidificador. Porque esse liquidificador não aguentava, porque na época, quando eu comprei o liquidificador, esse era, na época acho que era 800 e poucos reais, a máquina nós compramos foi 12 mil na época, então era muita grana. Né? Pra gente que tá começando assim, pra gente que não tá entrando na distribuição, é um negócio novo, você, peraí, eu vou começar do jeito. Mas é um puta aprendizado começar desse jeito. Né? É porque o que acontece? Eu sofri demais. Exatamente, mas você aprende muita coisa. Eu aprendi muito, então assim, cara, toda a dificuldade da logística, mas o que me ajudou muito? Network, cara. Network, eu sempre sou assim, eu quero fazer um novo negócio, eu vou lá, por exemplo, você viu que eu cheguei e comecei a te perguntar um monte de coisa, que eu tô aprendendo um pouquinho com você, eu tô aqui falando, conversando, mas eu tô vendo aqui, eu tô aprendendo com você também, então tipo assim, eu não tô só aqui pra falar, tô aqui pra aprender. Então eu sempre fui muito disso, cara. Então, cara, eu sofri muito nessa época, porque eu passei acho que 1 ou 2 anos, cara, literalmente batendo, sair, quebrando, cara, na mão. Quando olhava pra mim, tudo sujo, sair, tudo, minha cara toda preta, a loja tudo suja. E falei, cara, agora eu preciso melhorar a minha logística, porque eu já tava perdendo açaí. O açaí tava derretendo e tava indo pro ralo. E aí eu comecei, aí eu peguei, aí eu parei, falei, cara, eu preciso ver aonde que o meu dinheiro tá, porque o que tava acontecendo? Aquilo ali foi um sinal. Falei, cara, aquilo ali é o meu suor indo embora. Eu falei, cara, agora eu preciso melhorar. Aí falei com meu irmão Dudu, o Dudu trabalhava na Gerdau na época. Falei, Dudu, vamos montar uma loja pra nós, vamos melhorar a estrutura e vamos fazer isso. Aí meu irmão entrou pra sociedade. Aí uma outra coisa me ajudou muito, cara. Eu acho que pra quem vai assistir esse vídeo, eu sempre falo que hoje eu não consigo fazer mais nada se eu não colocar nenhum sócio. Hoje, cara, a sociedade pra mim hoje é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo, cara. Graças a Deus. Eu já fiz muita sociedade, já desfiz muita sociedade por problemas, mas eu não consigo fazer nada hoje. Mas aí essa é a questão. O problema da sociedade são os problemas que a sociedade traz. Como não ter esses problemas? Cara, é uma coisa que eu aprendi muito mesmo. Foi entender o espírito da pessoa com quem eu vou fazer sociedade. Por quê? É muito fácil eu chegar aqui e falar com você assim, não que você tem que ter um sócio que o cara é assim, que o cara é fodão, que o cara... Cara, você nunca vai achar. Quando você chegou aqui que eu comecei a conversar com você, eu falei com você assim, é engraçado, o bom que você já está acostumado a virar madrugada, porque isso é um bom sinal. Por quê? Eu já fiz sociedade que o cara não queria trabalhar, o cara achou que ia chegar lá, que era 1000 maravilhas. Então, assim, uma das coisas que eu sempre prezo muito, cara, primeiro, honestidade. Isso é inegociável na sociedade. Isso pra mim, é um dos pilares, é o principal. Por quê? O cara pode até não saber fazer nada. Você ensina ele. Agora, se ele for honesto, você pode sair, ficar um mês fora e deixar na mão dele. Isso pra mim é coisa. E uma outra coisa... Tem gente que o cara é desonesto com outras pessoas, você fala, não, acabou. Beleza, mas aí ele vai ser confiante. Já fiz sociedade assim, teve problema. Então, assim, uma outra coisa, o espírito do cara. O cara tem que ter espírito de querer fazer as coisas, igual você falou. Cara, de dia eu faço isso, mas eu de madrugada eu tô assim, cara. Isso é espírito de gente que a gente precisa. Porque empreender, tem muita gente que vai falar assim, empreender é difícil, é isso, que é aquilo. Não é. Sempre a culpa é nossa. Eu sempre falo com os meus sócios, gente, tudo que acontecer de errado aqui a culpa é nossa, tá? Não põe a culpa no funcionário. Porque se o funcionário arredou isso aqui pra cá, porque nós que não falou, que não pôs o limite. Então, e a gente vê muita gente reclamando, não sei o que, banana. Então, assim, são duas coisas que eu olho muito, cara. Honestidade é principal. E espírito, cara, o cara tem que ter espírito de querer correr atrás, de vencer, de querer trabalhar. Por quê? Sociedade é assim. Às vezes você monta um negócio, dá muito certo. Mas às vezes o negócio fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos sem dar dinheiro. E você olha pro cara, se ele estiver desanimado, você desanima. Mas agora se for um cara que tem espírito, não, vamos pra cima. Vamos encarar. Cara, é outra história, mano. O cara não tem que ser o doutor em administração, não. Tem que ter espírito, velho. Porque tudo que eu aprendi, cara, eu aprendi no dia a dia. Não teve muito assim que, qual que é a fórmula mágica? Não teve. Mas teve alguns processos que eu aprendi dentro das minhas empresas que eu vou aplicando nos próximos negócios. Porque se deu certo numa empresa, a chance de dar, eu só pego o que eu errei ali e vou ajustando. Cara, isso foi muito fundamental. Pra gente crescer, igual a gente cresceu hoje, sociedade hoje foi assim, o pilar fundamental pra nós. Porque dá liberdade de eu estar aqui agora e de ter sócio lá na empresa, de ter colaborador também, que não é sócio, mas colaborador que é honesto, que trabalha ali, que está engajado. Então, assim, isso ajudou muito. Então, assim, meu irmão foi uma peça fundamental, porque ali foi o como é que eu posso dizer?
cara, foi o gás que eu precisava para poder crescer. Porque eu cheguei numa hora que eu não conseguia crescer mais, eu não dava conta. Ou eu ia arrumar um gerente bom, eu ia arriscar, porque talvez trazer um gerente poderia trazer algumas consequências. Mas falei, cara, meu irmão, a gente tem uma ligação muito forte, a gente é muito parceiro, briga, discute, mas a gente é parceiraço. Não, cara, com a honestidade com nós, assim, eu confio 300 vezes no meu irmão e ele também, então a gente tem muito isso. Tem irmão que a gente sabe que, infelizmente, não confia no outro. Mas eu e meu irmão, a gente é o contrário, a gente tem muita facilidade de poder... Não é porque ele é irmão que vai dar certo. Não é que irmão vai dar certo, isso fala você. São características que tem na sociedade que faz com que o negócio dê certo. Tanto que o sócio, que um dos nossos sócios hoje é sogro do meu irmão, e olha pra você ver, geralmente sogro com genro da coisa. Então assim, o cara é o sócio perfeito que a gente precisava. Pra não falar perfeito, mas é o sócio que a gente precisava pro nosso negócio. Então assim, cara, isso ajudou muito. Então teve uma fase que a gente... E aí o que acontece? Por isso que eu te perguntei, o que você quer ser daqui a 20 anos? Eu sempre pergunto para as pessoas, o que você quer ser? Porque eu vou avaliando as pessoas e tentando entender por que a pessoa está naquele estágio. Como eu tinha, a minha meta era chegar nos 30 e ser milionário, independente se eu tivesse 1 milhão ou 1 milhão de patrimônio, eu sempre, cara, a minha vida é sempre pautada em trabalho e um pouquinho de família. Não, assim, infelizmente, a minha esposa reclama muito, mas cara, a minha vida, eu trabalho, cara, eu trabalho todos os dias e eu tenho pouco tempo para minha família. Hoje eu tô mudando isso. Tô conseguindo buscar mais tempo pro meu filho, pra minha esposa e tal. Mas assim, só que compensamente crescer. E tem uma época, cara, que meu irmão sobrou um dinheiro para nós e a gente apareceu uma outra oportunidade. Como eu te falei, toda vez que você conversar com alguém, você percebe que tem algumas oportunidades ali. Tinha um colega meu que ele mexia com terraplanagem. Ele fazia serviço de lagoa, desaterrava lote e tal, e ele sempre pensava, eu percebia que ele não tinha um espírito assim de ganhar dinheiro. Ele queria fazer o básico ali. Eu falei, Dudu, a gente tá querendo montar um novo negócio, eu tô vendo que o cara ali, ele tá dando, tem um espaço para nós ali. A gente começou a estudar um negócio, começou a ver valor, quanto que faturar e tal, aí a gente pegou, entrou, a gente montou uma empresa de terraplanagem, nós compramos uma máquina para poder fazer esse serviço, contratamos motorista e começamos nesse outro negócio. Aí fomos começando a ganhar um pouco. Isso foi o segundo que vocês fizeram depois eu saí? Tinha loja de roupa? Não, não, a loja de roupa não. Aí depois a loja de roupa ela fechou uns 5 anos depois do início. E aí, cara, aí chegou aí o que eu fiz? Eu vendi a minha segunda loja de roupa e o cara, eu tinha a loja saída lá na Prática Pela Nova e do lado tinha uma loja de roupa. Eu comprei a loja de roupa de um amigo meu para poder desmontar ela toda, comprei a loja toda fechada para desmontar ela para montar o primeiro delivery de hambúrguer em Capela Nova. E lá aí montei um delivery de pizza, de hambúrguer lá e fiquei na praça, tinha 2 negócios, então eu administrava os 2 na praça. Então, e fora as lojas sair. Aí veio a pandemia e a gente tinha loja em Santos Remédios, Capela Nova, Palmital, Cristiano. Aqui a Tainara já tinha fechado, nós estávamos com 4 lojas de distribuição. Aí a marmoraria também entrou no meio, esqueci de falar. Em 2015, quando eu estava com a minha terceira loja a sair, meu pai largou aqui, minha mãe também já estava para aposentar. Falou, Fernando, vamos montar a marmoraria? Eu falei, vai, vamos. Então sim, eu tinha 3 lojas, mas eu sempre administrei bem meu tempo. Então eu conseguia fazer outras coisas paralelas. Eu estava sempre buscando crescer, porque minha meta era ser milionário com 30 anos, né? Aí a gente gastamos acho que uns 3, 4 anos para fazer a estrutura toda da marmoraria, porque lá é muito grande, é galpão grande, é uma estrutura muito grande, a gente colocou muito dinheiro e assim, durante muito tempo, então a gente fez devagarzinho, porque tudo é sofrido, cara, a gente faz as coisas, eu falo com meu irmão, tudo que a gente faz hoje tem que fazer com o pé no chão, independentemente se você tem dinheiro sobrando ou não, se eu vou montar um negócio, cara, eu não vou tirar 100 mil e vou montar, cara, eu vou começar devagarzinho, pra ver se vai dar certo. Feedback daquilo, né? E aí a marmoraria começou ali naquele meio termo, e aí, cara, a marmoraria começou a crescer muito. E aí eu comecei a ver que ela tava tomando muito tempo. E quando eu fui fazer algumas contas, falei, cara, eu acho que vale a pena fechar essa loja e sair, porque ela tá me tomando um pouco de tempo. Então eu comecei a pôr na peneira. Comecei a avaliar o que era. Você dava retorno pelo seu tempo. Isso, eu comecei a avaliar. Porque um dia eu fui fazer um serviço na casa de um cliente, aí eu fechei um serviço de quase 30 mil com o cliente. Aí eu pensei, vou fazer conta de novo. Falei, cara, dá o quanto tempo? Aí eu falei, cara, um cliente, tem uma loja lá que se bobear tá faturando menos da metade. Eu falei, cara, eu vou fechar essa loja. Não vou mais não. Aí eu comecei
a calcular, fazer conta de novo. Falei, cara, alguns negócios vou dar prioridade, outros não vou, não. Falei, eu vou focar nesse, porque eu acho que também quem quer empreender tem que ter essa noção de que alguns negócios vão fechar. Cara, eu fui muito, eu tenho muito isso comigo, eu aprendi muito isso, cara. Se eu tiver que fechar o negócio, eu fecho. Eu não fico incomodado com o que os outros vão falar. Quebrei. Quantas, cara, não tem apelo afetivo, cara, porque eu comecei do zero, comecei com R$800. Então eu sei qual que é o caminho que eu percorri para eu chegar lá. Se eu tiver que voltar do zero de novo, eu vou fazer tudo do mesmo jeito e chegar de novo. Então, assim, eu tenho isso na minha cabeça. Eu posso estar aqui hoje, amanhã eu posso não estar, e eu vou fazer, vou pegar tudo que eu acertei e tudo que eu errei, vou melhorar e vou voltar de novo. Então, assim, eu comecei a matar alguns negócios. Aí veio a pandemia, meu amigo, nossa senhora. A pandemia foi coisa de doido. Tivemos que parar quase todos os nossos negócios. Aí não achava motorista para retro mais, falou assim, eu falei, Dudu, vamos vender esse negócio. Aí ficou uns 3 meses parado, falei, nós estamos perdendo dinheiro, e as lojas saíram tudo fechadas. Falei, meu Deus do céu. Aí eu lembro da cena, cara, que eu sou assim, cara, eu vivo muito comércio, cara, eu gosto, sou apaixonado, eu falo que isso é verdade. Eu aprendi, velho, eu aprendi a gostar do comércio. Eu não vou te falar que quando eu aprendi eu já gostava, não, porque muita gente fala assim, você quer aprender, quer começar a empreender? Busca alguma coisa que você gosta de fazer. Mano, eu não fazia, como é que eu ia falar que eu gostava entendeu? Então assim, eu aprendi a gostar, e eu sou apaixonado com comércio. Então, eu chegava assim, cara, 10, 11 horas da noite, eu sentava lá na praça, ficava olhando assim, cara, deserto. Tudo deserto, cara. Aquele monte de loja fechada, eu ficava triste pra caramba, porque aí eu olhava assim, pô, eu tô cheio de conta pra pagar, fornecedor pra pagar, falei, cara, agora fudeu, o que eu vou fazer? Aí começou a nossa luta pra poder ver se a gente se enquadrava pra poder abrir essas lojas. E aí quando eles falam assim, e eu tomei outra pancada, velho. Aí eu falo que assim, a gente tem que dar muito valor para as pessoas que ajudam a gente. Quando fechou a pandemia, cara, eu fiquei doido. Tinha um monte de negócio, cara, uma loucura danada, marmoraria, obra. Cara, todo mundo desandou a fazer obra. Eu falei, meu Deus, agora eu tô fudido, porque eu sou vendedor. E eu fiquei na loucura, falei assim, meu filho, eu tenho que olhar para as lojas tudo fechadas. Falei, mãe, segura a onda aí, minha filha, agora eu vou ter que... Aí começou a acumular a conta, aí eu entrei em dívida de novo. Aí meus 2 principais fornecedores, comecei a acumular muita conta, porque eu não consegui pagar eles. E foi na época do carnaval, então o que aconteceu? Eu fiz uma compra muito grande para as lojas, porque a gente tinha um pico muito alto. E cara, o que aconteceu? Depois do carnaval, a gente fechou as lojas. Então a gente tava com estoque cheio, boleto para pagar, assim... tonelada. Falei, cara, eu tô fudido. Eu peguei e falei, cara, agora eu vou ter que sentar e repensar meu negócio de novo. Liguei pros meus fornecedores e falei, o negócio é o seguinte, eu não tenho dinheiro para pagar vocês, a dívida que eu tô devendo vocês. Só que é o seguinte, voltou a abrir o delivery e eu tenho que trabalhar, não tenho dinheiro para pagar vocês, não. Aí a solução me disse, não, o negócio é o seguinte, eu lembro até hoje, o cara falou comigo assim, ele falou assim, Luciano, cliente igual você, que sempre pagou direitinho, que tá me devendo agora, eu tenho quase 200 mil atrasado de boleto. E cliente que não paga, eu já perdi a conta. Aí eu falei, cara, ele também tá todo tolado. Mas eu falei, cara, eu não tem como, cara. Por quê? O dinheiro, o capital de giro que eu tinha, eu segurei, cara. Eu segurei pra pagar as minhas despesas da loja. Porque se eu não tivesse feito isso, eu joguei a peteca pro cara, porque o cara era gigantesco. Falei, cara, é muito mais fácil chegar no banco, pedir um crédito de 10 milhões do que eu pequeno. Então segurei o dinheiro. Aí outra coisa que eu aprendi, que eu sempre falo com os meus alunos, nos cursos, nas mentorias que eu dou, o que salvou alguns negócios nossos, cara, foi a gente ter pé no chão de fazer caixa. Por quê? Quando no início, eu sou uma pessoa, eu sou muito simples, eu gasto muito pouco. Quando eu tomei muita porrada com o Dido, eu aprendi que eu tinha que ter dinheiro para reserva de emergência. Porque a reserva de emergência não quer dizer que é para momento ruim, é para momento bom também. Quando chegou a pandemia, a minha sorte que eu tinha caixa para poder bancar ali alguns meses. E aí o cara falou, o negócio é o seguinte, beleza, eu seguro você, mas só vendo pra você à vista. Falei, graças a Deus, pelo menos eu tinha dinheiro pra manter. E a gente foi lutando. Só que no início da pandemia, nós pega e faz uma doideira danada. O sogro do meu irmão fala assim, ó... Eles têm a padaria, né? E tem padaria mais não. Falou assim, ó, apareceu... Eles vendeu? Vendeu. Aí, no início, ó pra você ver, no início da pandemia, cara, em janeiro, meu irmão falou, ó, Simão, apareceu a oportunidade de comprar o posto aí, mais 2 negócios lá dentro. Tinha um lava-jato onde eu falei, vambora. Falei, Dudu, vamos mexer com ele. Não tinha dinheiro pra quase nada. Falei, Dudu, vamos mexer com ele.
Aí começamos a negociação, ficamos ali mais ou menos um mês negociando. Aí fizemos a negociação do posto. Quando a gente assumiu o posto, eu acho que uns 20 dias depois, aí que o que decretou. Todo mundo fechou os comércios. Eu falei, agora tô fudido. Entrei num negócio, cara, que eu tinha colocado tudo que eu tinha na minha vida, tudo que eu consegui na minha vida, mais a casa que a minha mãe me emprestou, eu pus tudo no negócio. Falei, agora eu tô morto. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pagar a casa da minha mãe? Cara, eu fiquei umas 2 semanas, eu não consegui dormir. Eu rolava para um lado, rolava para o outro. A minha esposa falando, que isso, mas o que você tá fazendo? Eu não gostava de falar de problema com ela. Só preocupado. Por quê, cara? Dívida muito grande. O comércio todo fechado, eu falei, agora tá morto. Nós investimos tudo que nós... O Simão investiu tudo que tinha, eu e meu irmão, nós investimos tudo que nós tínhamos, falei, agora para nós pagar, nós tá morto. Por quê? Oportunidade boa, nós já tava com um monte de negócio, as lojas, a marmoraria torando, as lojas saíram, tava fechando, já tava para decretar, e nós entramos no posto, falando, que doideira que nós fez, cara. Aí, falei, a única coisa que nós sabíamos fazer era o quê? Trabalhar. Falei, gente, vamos fazer o seguinte, todo cliente que entrar aqui dentro, nós vamos carregar ele no colo. E foi isso que nós fizemos. Nós passou o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano da pandemia, mas nós tá carregando os clientes dentro do posto. Tudo que você pensar que a gente estava fazendo para os nossos clientes, nós tava fazendo. Por quê? Comércio todo fechado. Nós com conta para pagar. É tudo muito caro. Posto é tudo muito caro. Não tem nada de barato, tudo é caro. Folha de pagamento altíssima, aluguel altíssimo. Então, assim, cara, nós não tinha escolha. Nós não tinha estudo, nós não tinha preparação nenhuma, não tinha muito dinheiro para segurar nada. Falei, vamos trabalhar, cara, nós ficamos 3 anos trabalhando, mas, cara, só faltava nós beijar os clientes. Por quê? Nós falou, cara, o cliente que entrar aqui dentro tem que voltar de novo. Se ele não voltar na pandemia com tudo fechado, nós vamos quebrar. E, cara, a gente começou a trabalhar, atender cliente, fazer tudo. Cara, o cliente chegava, nós levantava o capô, conferia óleo, calibrava, levantava a parte do porta-mala, calibrava o step e jogava água no para-brisa. E nós, literalmente, nós acolhemos os clientes, velho. E assim, foi uma virada muito grande, porque a gente pegou uma empresa que estava quebrada, na verdade estava quebrada e com muita dívida, e a gente foi, cara, trabalhando, até a gente conseguir, cara, melhorar, assim, cara, nós multiplicamos o faturamento lá, cara, mas sei lá, nós dobramos a nossa venda, desde quando a gente entrou, até no ano passado, a gente tinha mais que dobrado as vendas, sabe? Então assim, tudo isso, um trabalho, cara, e outra coisa, e que eu falo, as pessoas não acreditam, eu não entendo nada de combustível, eu vendo combustível há 3 anos e pouquinho. Se você me perguntar como que é feita a gasolina, não sei. Mas eu sei por que o meu cliente busca ela. Então, isso faz diferença. Você é vendedor? Eu sou vendedor, cara. Então, assim, quando eu falo com as pessoas que a gente já fez X de milhões de faturamento sem conhecer de combustível, os caras não acreditam. Então, assim, cara, eu não entendo nada de lubrificante, eu não sei como que é feito, não sei as características, mas eu sei o que ele entrega para o meu cliente, eu sei o que o meu cliente quer. Então, eu sei vender a transformação do meu negócio. Então, a gente conseguiu fazer muita coisa sem conhecer o nosso produto. E foi uma virada de chave, assim, cara, foi o que salvou o nosso negócio. E deixa eu te falar, hoje, quantos empreendimentos você tem? Você tem a marmoraria? Vamos lá. O posto. Hoje a gente tem... Em Caparaná a gente tem a nossa parte de produção, que é fora de marmoraria, a gente tem produção. A gente tem a nossa loja, que funciona no centro da cidade, que é onde a gente recebe os nossos clientes, a gente tem os material para vender. Eu tenho a loja de açaí lá aí eu tenho mais 2 delivery lá, eu tenho um delivery de açaí lá e um delivery de pizza. Aqui em Lafayette a gente tem o posto, a gente tem a troca de óleo, a gente tem o lava-jato. Que aí é meio que tudo no mesmo lugar. É um conglomerado. Sim. Tem tem o açaí ali, tem o delivery do açaí ali também. E o açaí lá dentro também, porque lá ela é muito grande, cara, é muito grande. Só lá dentro tem 4, tem o posto, a troca de óleo, o lava-jato e o açaí. Então só ali a gente tem 4 negócios. 4 assim, se contar o delivery, 5, né? Porque é um negócio, a gente tem que tratar diferente. Então assim, quase 10 negócios, fora a empresa que a gente tem no digital, né? Que a gente dá consultoria, mentoria para micro e pequeno empreendedor, entendeu? Então, assim, a gente tem uma caçamba aí de negócio. E a gente tem mais 2 negócios que tá engatilhado aí para abrir, só que depende de prefeitura, outros estão, assim... Terraplanagem, você vendeu na pandemia. Na pandemia a gente vendeu, ou o dinheiro que a gente usou para pôr no posto também. E deixa eu te falar, como que gerencia isso tudo, velho? Então, cara,
A dica que você dava pra pessoa. Vamos lá, eu vou repetir o que eu ouvi, cara. Não eu vi um podcast do Falazada onde o pai do Marco Túlio falou o seguinte: às vezes eu sou assim. Eu sempre busco simplificar tudo dentro dos meus negócios. Por exemplo, gestão. Eu faço gestão da forma mais simples possível. Tem gente que fala assim, mas a gestão tem que ser assim, nós já cansou de fazer milhões e milhões por mês com gestão básica do básico. O pai do Marco Túlio falou assim, cara, gestão a modo grosso. Ele falou assim, gestão cara, é continha de mais e menos. E aquilo, cara, foi o que eu precisava para poder entender que, na verdade, claro que eu não vou generalizar, mas nos pequenos negócios eu sempre tratei as minhas empresas com a gestão mais simples possível. E sempre foquei aonde trazia mais caixa pro meu negócio, que é a parte de venda. Então o cara falei, cara, beleza, eu posso focar... Não adianta focar... ter uma puta gestão e lucrar, né? Não adianta, porque a entrada é a venda. E eu falei, cara, eu vou focar em vendas, porque eu vou trazer muita venda pro meu negócio. Porque gestão, se eu precisar de uma gestão complicada, eu contrato um administrador de empresa e põe ele dentro do meu negócio. Por que eu, como a mão de obra mais cara da minha empresa, vou sentar atrás do computador? Talvez muita gente vai discordar. Mas funciona no meu negócio. Então, assim, em todos os meus negócios. Também, né? Cara, e aprender a delegar. Eu não vou ficar lá atrás, eu vou ficar para conferir. Chegou no final do mês, eu vou sentar, ver relatório, pá. Só que assim... Cara, eu sou o tipo de empreendedor que eu busco sempre simplificar o máximo possível das coisas que tem que fazer. Então, sim, eu sempre busco fazer mais simples possível. Então, isso facilita na hora de gerir o negócio. Tava conversando outro dia com um colega meu e falou assim, Fernando, lá no seu empresa tem isso, você tem aquilo. Eu falei, não tem nada disso não. E dá dinheiro do mesmo jeito, meu amigo. Pra que eu vou quebrar a cabeça, vou ficar morrendo? Não, cara, vou fazer o tempo. Você vai aumentar a coisa pra você fazer. Não vou, cara, não vou. Não ganhar mais. Porque aí eu vou focar na parte de venda e vou fazer a gestão básica. Então você acha que uma empresa que quer assim, quebrar, tipo assim, você tem uma empresa que tá aí mediana, medíocre, digamos assim, e ela quer aumentar o faturamento, ela quer ganhar mais dinheiro, é vender. Uma coisa que eu sempre fiz, falei com todo mundo, gente, aprende uma coisa, nós temos que gastar o mínimo possível, custo. Sim. A maioria, todas as pessoas, eu recebo quase que uma vez por semana eu recebo gente lá no posto para conselho, mentor, consultoria e tal. A maioria das pessoas, todas elas, o que acontece? Elas gastam demais na empresa. Ela tira dinheiro que não é para tirar para pagar a conta de casa. Então, tipo assim, misturar também, ela mistura muito. Cara, velho, se aquele salário é seu, se ele acabou, você vai se virar. Porque você vai tirar dinheiro da sua empresa para pagar talvez gasto pela sua casa. Você tem que aprender, se você vive com 2.000, aprende a viver com 2.000. Uma coisa que eu aprendi, primeiro a minha empresa vai ficar rica para depois eu ficar. Entendi. Então, a minha vida era assim. Uma vez o Felipe Neto falou que ele ganhava pouco, muito pouco, acho que ele vivia, sei lá, acho que com R$1.000. Aí ele ganhava R$1.000. Ganhava menos, na verdade, mas ele vivia com R$1.000. Ele começou a ganhar 2, ele falou assim, eu vou continuar vivendo com 1.000. Aí ele começou a ganhar 5, eu vou continuar vivendo com 1.000. Começou a ganhar 10, eu vou continuar vivendo com 1.000. Ele falou, comecei a ganhar 20, falou assim, vou viver com 2. Aí ele falou assim, cara, teve uma época que eu ganhava 1 milhão e eu vivia com 2.000. E muita gente vai falar assim... Eu já viro daqui a um pouco tempo bilionário. E aí muita gente fala assim, mas então pra que o cara empreende? Cara, cada um administra da forma que dá. Tem gente que ganha 10.000, gasta 50.000, o cara vai virar uma bola de neve. Então, sim, isso ajudou muito. Eu falo com todos os colegas meus, eu tenho uma facilidade pra juntar dinheiro, cara, faço. Por quê? Porque minha vida é simples demais, cara. Eu não fico gastando dinheiro com roupa cara, eu não fico andando o dia inteiro de carro. Cara, minha vida é a vida mais simples que tem do mundo. Cara, tem gente que nem que se eu contar, tem gente que nem acredita. Fala assim, como é que você com um monte de negócio desse... Então, sim, eu tenho facilidade. Por que eu tenho facilidade de montar várias empresas? Por quê? Porque, cara, eu tenho facilidade de juntar dinheiro. Eu tenho facilidade de... Cara, não é miserável, mas eu sei, eu gosto de deixar o negócio com dinheiro para depois eu esbanjar, entendeu? Então, sim, eu aprendi muito isso, mas eu tive que aprender da forma mais... apanhando, enchendo de dívida, entrando em negócio que deu errado e eu ser ferro. Aí eu sempre pensei, eu tenho que ter dinheiro, porque se esse negócio aqui der errado, eu tenho que conseguir manter ele ali pelo menos 6, 7 meses. Porque se eu faço um contrato de aluguel de 1 ano, peraí, se ele der errado, eu não posso ficar zerado e porque o meu nome é mais importante. Porque eu tenho que honrar todos os meus compromissos, porque se o dia der errado, eu posso bater na porta de qualquer pessoa e o cara falar assim, não, Luciano,
Você nunca me deixou dívida, você não me deve nada. E isso é a coisa mais importante que tem. É você ter nome. Porque se você tem uma empresa grande, uma empresa pequena, se uma hora que você precisar, se não tiver quem ajudar, você bate na porta, o cara fala, esse cara aqui eu vou ajudar porque ele é honesto. Uma empresa pequena, uma empresa grande fale do mesmo jeito. Do mesmo jeito, cara. Se você não tiver, eu falo com todo mundo, gente, se você não consegue administrar uma empresa pequena, se você, vou investir numa grande, cuidado que você está indo, aprende a gerir uma empresa pequena, aprende a trazer, aprende a vender, porque depois você chega mais preparado, entendeu? E uma coisa que eu acho legal, que eu vejo assim, é também de, tipo assim, igual você falou, você não sabe com o que você gosta. Quantas pessoas mudaram de profissão com 50 anos, com 60 anos? Tipo assim, às vezes a pessoa tá amarrada, e às vezes a pessoa tá num negócio, às vezes, né, exemplo, sei lá, a pessoa tá num negócio de açaí, porque o bagulho não tá dando certo. Às vezes a pessoa tem outra oportunidade dela aí, outra vez, às vezes o negócio que ela ama é o negócio de açaí, mas talvez aquela não é a hora. Talvez ela vai trabalhar com outra coisa durante um tempo. Isso. E depois ela vai voltar a fazer isso aí. Eu fiquei empreendendo e trabalhando como CLT durante um bom tempo. Mas aí eu falo, a minha virada de chave foi quando eu falei assim, cara, eu quero... o que eu quero na minha vida? Porque chegou uma hora que eu te falei, cara, eu comecei a perder o controle, comecei a endividar, porque eu não tinha meta de nada. Quando eu falei, cara, eu quero ser milionário. Isso, cara, muita gente vai falar assim, nossa, mas foi a minha meta. Eu vi a vida do cara, eu quero ter uma vida daquele naipe ali, velho. E falei, cara, e aí depois também eu pus data. Falei, quando? Quando eu tinha 30 anos. Quando eu tinha 30 anos. Aí, então é assim, vou empreender, beleza. Você quer montar o quê? Eu quero montar quando? Põe a data. Luiz, eu acho que eu consigo montar com 5 meses. Joga uns 3 pra lá, porque eu sei que você vai procrastinar um pouquinho, mas põe a data. E uma coisa também é aprender a lidar até com a frustração, que às vezes você não vai conseguir cumprir essa data. Aí você põe uma nova data. Cara, não tem problema. É isso mesmo, põe uma nova data, porque não existe o certo e o errado. Se o seu negócio tá dando certo, cara, ótimo. Não adianta eu chegar aqui e falar que o seu negócio tá todo errado, não. Ele tem que estar certo pra você. Então é o que você falou. Quantos negócios falei assim, cara, vai ficar pronto no dia X e eu joguei 2 meses, 3 meses, 4 meses, mas trabalhando para que aquilo acontecesse. Exato. E eu sempre eu tenho uma coisa assim, quando eu comecei a estudar alguns livros, uma coisa que eu tirei muito de mim é a parte de ser perfeccionista. Isso me ajudou a crescer muito. Por quê? Quando eu ia montar uma loja, mesmo que eu tivesse grana para comprar ali 10 mil de material, se eu tivesse móvel usado, eu usava. Eu cansei de colocar móvel de loja de roupa na loja sai. Cara, e aí eu sempre tive esse pensamento, o dinheiro que entrar, eu vou comprar os móveis, vou aumentar meu estoque, vou pagar os funcionários, e assim foi, degrau por degrau. Eu faço isso em todos os meus negócios, cara. Eu não vou chegar para montar uma loja lá agora, pegar 100 mil no banco emprestado ou fazer o que você for e montar tudo uma vez. Não, eu vou devagarzinho, cara. Será que eu consigo começar com essa câmera? Então, é porque é uma coisa de tipo assim, igual os postos. Vem, por exemplo, o posto, né? E o aglomerado que tem lá é um negócio grande. Muito grande, esse. Aí a pessoa tem o seguinte, eu acho, né? Eu vejo assim, eu vou abrir outro negócio. Tem que ser grande também, porque eu já tenho um negócio grande. Cara, eu mais ouço. Mais ouço. Não, abre um negócio pequenininho. Porque a pessoa acha que ela tem. Eu acho assim que a pessoa tem um. Porra, eu vou começar de pequeno de novo? Cara, e é gostoso você começar pequeno, porque você começa a relembrar aquelas coisas. Aprende mais, e você aprende mais, por quê? O que eu aprendi há 14 anos atrás mudou, cara, hoje é diferente. E a responsabilidade é menor. Cara, tipo você tá louco, velho, não tem nem comparação. Eu vou dar um exemplo, tem um amigo meu, eu sou assim, toda vez que eu converso com alguém, você viu que eu falei com você, cara, você tem um produto bom, é isso que eu sei, eu gosto de incentivar as pessoas. Tem um colega meu que tem 3 anos que tá num negócio. Falei, cara, dá o passo, cara, monta um outro negócio. Sai desse, assim, não era sair, não. Abre um outro PDV. Aí ele falou, não, eu não posso, porque para me abrir um outro negócio tem que ter 200 mil. Falei, cara, começa pequeno, mano. Mesmo que você tenha 200 mil, aí eu não posso abaixar meu nível. Cara, não existe isso, mano. Não é que eu não posso abaixar meu nível. Quem te falou que não pode? E se chegar amanhã, você perder todo o seu dinheiro, você tiver começado... Obrigado, né? Aí você é obrigado. Aí você vai lá... Quer, né? Resumiu, cara. É melhor baixar a gente não quer. Tem... É isso, justamente. Pega o dinheirinho, deixa guardado, começa devagarzinho, constrói... Eu falo assim, eu falo com os meninos, gente, vocês querem construir um castelo de areia ou vocês querem construir um castelo de tijolo? É melhor construir um castelo de tijolo, vai devagarzinho, degrau por degrau, do que você querer tudo. Porque outro dia a gente estava conversando lá no Sobrado, a gente estava falando de questão de investimento. Aí tipo assim, o dinheiro não é a solução de todas as empresas. Se fosse,
Era fácil. Minha empresa tá cheia de dinheiro, vou lá no banco, vou pegar um dinheiro emprestado, vou pôr ali. Você acha que aquele dinheiro vai multiplicar assim? Não vai, cara. Se você não aprender a administrar 10 mil reais, na hora que você tiver 1 milhão na sua conta, meu amigo, primeira coisa que você faz, você vai lá na agência, compra um carrão, aí você vai pagar, você esquece que tem que pagar seguro, documento de carro, vai chegar no final do ano, acabou, você não tem dinheiro pra nada. Então, assim... E o PVA não vai ser barato. Vai, cara. Então, não é fácil. Mano, foi um prazer ter você aqui. Eu espero que quando você tiver mais empresas daqui a um tempo, outras empresas, a gente venha aqui falar mais sobre elas. Então, foi um prazer ter você aqui. Cara, obrigado. Parabéns pelo projeto, cara. Deus abençoe. Tenho certeza que vai ser um projeto que vai trazer muitas pessoas boas aqui para poder compartilhar também, te ajudar nesse trabalho bacana aí. Porque uma mão lava a outra, né, cara? Então, assim, eu espero ter ajudado a quem estiver assistindo aí. Quem quiser, né, me procurar, @Luiz Nunes lá no Instagram. E quem quiser também pode bater lá no post lá também. Se eu não tiver muito agarrado, eu troco uma ideia. Porque é sempre bom a gente poder ajudar o pessoal. Então, assim, a minha história, eu acho que ela pode ajudar muitas pessoas. Então, assim, é isso aí. Tamo junto, mano. Muito obrigado. Obrigado.